Olá, hoje é sábado, 16 de maio de 2020 e nós vamos falar hoje sobre uma história muito antiga, lá nos finais do século XV, que ocorreu na Península Ibérica. Em 1492, os reis de Espanha, Dom Fernando e Dona Isabela, chamados de os reis católicos, tinham acabado de conquistar Granada, o último reino mouro da Península Ibérica, encerrando o que a gente chama de Reconquista Cristã. Naquele mesmo ano de 1492, eles fizeram o famoso decreto de Alhambra, expulsando da Espanha todos os que não fossem cristãos. Claro, de imediato isso atingia as populações mouras, de religião muçulmana, mas atingia também, sei lá, 50, 70, talvez 80 mil judeus que habitavam a Espanha. E esses judeus então começaram a migrar, tiveram que sair de lá. A gente chama isso de diáspora sefardita, porque havia um termo hebraico para se referir à Península Ibérica, com o nome de Sefarde, Sefararde, enfim. E por isso sefardita. Desses, sei lá, 60, 70 mil, talvez 80 mil, que saíram da Espanha, cerca de 60 mil foram para Portugal e foram muito bem-vindos, muito bem acolhidos pelo rei de Portugal, Dom João II, bisneto de Dom João I de Avis, né? Mestre de Avis. Dom João II inteligentemente percebeu a importância que aqueles judeus teriam para o seu reino. Eles teriam experiência comercial, bancária e seus capitais, e trariam também conhecimentos na área de medicina, de farmácia, de prataria, ourivesaria, alfaiataria, tapeçaria, artesanato de tecidos, brocados. Eles tinham conhecimento, trabalhadores, entendeu? E ele os recebeu muito bem, os tratou muito bem, e foi, no sentido do que ele pensou economicamente, foi bem sucedido. Porém, em 1495, Dom João II morreu, de causas naturais. Seu sucessor, Dom Manuel I, conhecido como Venturoso, um carola, fez um decreto obrigando que todos os que morassem em Portugal fossem cristãos, católicos. E muitos judeus começaram a sair. Alguns milhares deles. Saíram de Portugal, Holanda, Grécia, Itália, Turquia, enfim, sul-sudeste da Europa. E mais tarde, alguns desses judeus, tanto os que ficaram em Portugal, que nós vamos entender já porque ficaram, e os que migraram, por exemplo, para a Holanda, dentre os judeus, estão entre os primeiros a chegar na América no século XVI. E minha família, por exemplo, tem alguma ligação com isso. A migração da minha família foi nessa época de Portugal para a Itália. Na época de Dom Manuel, o Venturoso. Né? Só que o Venturoso não estava tão venturoso assim, não. Tanto que um ano depois ele começou a perceber que as riquezas do país estavam indo embora. Os judeus iam embora levando o que era deles, levando o capital, o investimento, como é que eu digo, os bens de capital, estavam deles, estavam sendo forçados a ir embora. Então, em 1497, ele baixou outro decreto impedindo o judeu de sair. Quem tinha saído
Ótimo, agora não sai mais ninguém. Aí os judeus tiveram que, inteligentemente, adotar o cristianismo disfarçadamente. Então adotam o cristianismo fora de casa. E dentro de casa continuam praticando o judaísmo, como por exemplo não fazer nada no sábado, nem cozinhar no sábado, porque os sabates, né, é uma tradição judaica, e comemorando o Natal e comemorando isso lá fora. Em casa, Rosh Hashanah, Yom Kippur, né? Eles faziam a sua tradição dentro de casa. Muita gente em Portugal sabia, dizem que até o rei, e fazia vistas grossas porque precisava disso, né? Então, esses judeus foram obrigados a adotar nomes cristãos. Tinham que negar, ao se batizar no cristianismo, eles tinham que negar a sua origem judaica. Então começaram a adotar nomes portugueses e espanhóis, muitos deles. E aí um grupo de autores diz que eles adotavam nomes de preferência de plantas e animais, para que quando um judeu ouvisse o sobrenome do outro, entendeu? Ele pensava, aquele rapaz é judeu como eu, convertido. Como é que se chama esses judeus convertidos? Cristãos novos ou marranos? Outro grupo de autores, muito sério também, diz, não, eles simplesmente adotaram sobrenomes que já existiam. Nem todos eram de plantas e de animais. Faz sentido, nem todos eram de... Daqui a pouco nós vamos ver alguns. Alguns têm a ver com plantas e animais, outros não têm. Ok? Muito bem. Então, por exemplo, na expedição de Pedro Álvares Cabral, Álvares, a expressão ES, filho de, né? Então, filho de Álvaro, Álvares. Pedro Álvares, na expedição de Pedro Álvares Cabral, estava o famoso navegador Gaspar de Lemos, que foi o cara que descobriu a existência do Cabo da Boa Esperança, Cabo das Tormentas, enfim. Ele era um judeu cujo nome original era Elias Lipner, e que ele então adotou como cristão novo o nome de Gaspar de Lemos. É o que consta. Né? E tinha muito prestígio junto ao Dom Manuel I, guardava os segredos das navegações do rei, enfim. Era uma pessoa muito importante. Mas só isto não bastou para evitar, por exemplo, que em 1506 um grupo de fanáticos beneditinos massacrasse mais de 200 de judeus em Lisboa. Chamam isso de massacre de Lisboa. O antissemitismo era muito forte, né? A estupidez era muito grande também, né? E somente na metade do século XVIII, lá, finalzinho do século XVIII, 1770 e poucos, que essa obrigatoriedade dos judeus negarem sua fé e seus sobrenomes de família, é que isso foi abolido. Consta na Bahia do século XVII que um professor teria perguntado ao aluno, meu filho, qual o seu sobrenome? E o rapazola teria respondido a ele, qual deles, o de dentro ou de fora? Ou seja, o de dentro era o sobrenome verdadeiro, judeu, e de fora o sobrenome que eles adotavam para fugir das perseguições, das visitações do Santo Ofício, que eram constantes aqui. Né? O Santo Ofício vinha com frequência aqui, Santo Ofício, a Inquisição, para combater o judaísmo, que era gravíssimo para eles, e também as impurezas da fé, ou seja, a mistura de conceitos religiosos, que aqui no Brasil é muito forte, a mistura da tradição africana, né, com a tradição católica, foi uma coisa do povo, né? Enfim, o Santo Ofício vinha com muita frequência aqui. A historiadora, pesquisadora Anita Novinsky, da USP, descobriu no livro do século XVIII chamado Livro dos Culpados, uma quantidade gigantesca de judeus presos, né, cristãos novos,
presos por judaísmo. Dentre estes presos por judaísmo, ela conseguiu elencar uma pesquisa muito sólida, inclusive os que tinham cometido sincretismo religioso, que o Santo Ofício odiava. Ela conseguiu fazer uma pesquisa séria e encontrou alguns sobrenomes. Note que da maioria dos sobrenomes dos prisioneiros por judaísmo, não tem nenhum com planta ou árvore. Por exemplo, Rodrigues, 137 vezes. Nunes, 120 vezes. Henriques, 68 vezes. Mendes, 66. Correia, 51 vezes. Lopes, 51 vezes. Costa, 49. Cardoso, 48 vezes. Silva, 47 vezes. E Fonseca, 33 vezes. Dentre os nomes dos prisioneiros por judaísmo. Vamos ver aqui alguma lista. Não posso ver tudo, mas não dá para a gente nem quisesse ver. Alguns nomes que a curiosidade me atiçou e eu coloquei aqui de judeus. Por exemplo, Anta é um sobrenome ligado a Amaral, mas tem também Andrada. Né? Anta ligado a animal. Andrada não. Aí você tem, por exemplo, Barata, né? Mas tem Botelho, Brandão, né? Bueno, entendeu? Você tem, por exemplo, Caminha, Carneiro, Castanheira. Caminha, Carneiro e Castanheira são ligados, planta e animal, mas Caminha não. Né? Tem também Crasto, Cruz, tem tudo. Né? Duarte, que é uma corruptela portuguesa para Eduardo. Se for Duartes, é filho de Eduardo. Henriques é filho de Henrique. E aparece aqui também, Henriques. E o nome Henriques já era um sobrenome muito anterior à presença dos judeus em Portugal. Portanto, nem todo sobrenome que... Deixa para que no final eu explico o que eu quero dizer. Temos Galo, Ganso, Godinho, Góis, Leitão, mas tem Ledesma, Alcolumbre, Moreira, Marques, Monteiro. Entendeu? Aí tem a ver com Porco Monteiro, que é um animal. Nogueira, Noronha. Noronha que na verdade era Loronha. Aí com o tempo, pela corruptela, pelo falar mais fácil, Noronha. Pelo menos um dos lados, né? Porque tem os Noronha já da tradição portuguesa, que é anterior a isso. Tem Pizarro, tem Pisteia, tem Pedroso, tem Paixão, né? Proença, Quadros, Quaresma, Rosa, Rosas, Rosado, Ruivo, Salvador, Zamora, Soeiro, Soares, que são semelhantes, né? Soeiro, Soares. O Shoa, Trindade, Viado, sim, Veado, né? Vilau, Vila-Lobos, Vilar, Vila, Ximenes, Jimenez, Zuriaga. Quer dizer, são todos nomes que estão registrados como marranos. Agora, um detalhe. O fato de você ter um sobrenome que está registrado como um sobrenome cristão novo ou marrano, não quer dizer que você seja descendente de um. Né? Você tem o exemplo de Henriques. Já existia o fundador de Portugal, Dom Afonso Henriques, sabe? E tem judeus que adotaram esse sobrenome, tá certo? Nem todo Leitão é descendente de judeu, nem todo Monteiro é descendente de judeu. E também tem um detalhe importantíssimo, é que o fato de você ter na sua ascendência um cristão novo, não faz de você um judeu ou marrano. Porque o que faz de uma pessoa judeu ou marrano, mais do que a descendência sanguínea, genética, são as práticas culturais e religiosas. Entendeu? Do ponto de vista cultural religioso, eu não sou judeu, nem marrano. Mas do ponto de vista da minha ascendência, eu sou. Nem todos os que têm, repito, nem todos que têm estes sobrenomes
necessariamente significam sua ascendência judaica, marrana, etc. É isso aí.